Bom, pessoal, dando logo de cara um spoiler sobre o uso de banco de dados no Android, nós vamos utilizar a biblioteca Room para acessar esse tipo de funcionalidade. Esse vídeo é dedicado a fazer uma breve introdução sobre o Room, de forma que a gente consiga já utilizar o nosso exemplo prático. Então, é comum, né, nos dias atuais, que diversos aplicativos precisem acessar informações persistidas localmente. E uma maneira de fazer isso é com um banco de dados. Então, um exemplo aqui poderia armazenar alguns desses dados relevantes em cache, para que, quando o dispositivo estivesse offline, o usuário ainda conseguiria ter acesso a certas funcionalidades do aplicativo ao acessar o conteúdo offline que está armazenado localmente. E uma vez que ele venha fazer alguma alteração, essa informação estaria salva no banco de dados e, ao reconectar com a internet, o aplicativo permitiria fazer uma sincronização desses dados e atualizar então o banco de dados na nuvem. Então, historicamente, o Android usa o banco SQLite para armazenamento local, desde as primeiras versões. Porém, ao trabalhar com o SQLite, nós normalmente enfrentamos alguns problemas, que são, por exemplo, não existem consultas verificadas em tempo de compilação. O que isso quer dizer? Quer dizer, se você escreve uma consulta errada, você só vai descobrir que ela está errada, mal escrita, ao executar. Então, como vocês podem imaginar, isso vai gerar uma perca de tempo grande no desenvolvimento. Às vezes, sei lá, você digitou uma letra errada, o nome da coluna errado, por exemplo, isso poderia ser verificado em tempo de compilação, ou seja, antes de você executar, antes de você carregar o emulador, mas infelizmente ao usar o SQLite diretamente no Android, você não tem acesso a esse tipo de funcionalidade. Uma outra questão é que é natural que, assim como aplicativos evoluem, é natural que o esquema do banco de dados também evolua, certo? E o problema é que, ao usar o SQLite diretamente, você tem que fazer esse gerenciamento manualmente. Quer dizer que você vai ter que ir lá aplicar os comandos de SQL para atualizar. Você imagina o trabalho que pode dar, já que isso vai estar rodando em diversos aplicativos. É óbvio que você faz isso apenas no código original, mas você imagina o problemão que pode dar com as diversas versões e etc. É um outro problema. E um terceiro problema aqui importante é a necessidade de escrever código repetitivo, que a gente chama de boilerplate, para converter o resultado da consulta em objeto do domínio da nossa aplicação. Eu falo aqui objeto do domínio porque se for Java, provavelmente vai ser um POJO. Se for em Kotlin, vai ser um data class. Mas o fato é que, mesmo que você use o SQLite perfeitamente, você tem que dar um jeito de converter o resultado da query em um objeto. E é por essa razão que é altamente recomendável usar o Room ao invés do SQLite diretamente, apesar de ser possível, ainda ser possível acessá-lo diretamente. Mas o que é o Room, né? Então, o Room é um ORM, que é um Object Relational Mapping Library. Então, ele já faz o mapeamento relacional para objetos, ele dá de brindes para a gente não vai ter que ficar convertendo o resultado em objeto. Além disso, ele é uma camada que provê uma camada de abstração sobre o SQLite, então aqui você ainda vai estar trabalhando com SQLite, só que você acessa uma camada de mais alto nível, você não tem que se preocupar com os detalhes que você teria que se preocupar ao acessar o SQL diretamente. Ele traz a vantagem de realizar a verificação das consultas em tempo de compilação, o que é uma mão na roda para nós desenvolvedores. Ele traz também uma série de anotações que a gente pode utilizar para evitar códigos repetitivos, como várias outras bibliotecas ORM. Quem já trabalhou com Web, com Spring e outras tecnologias já deve ter utilizado isso, como Hibernate, etc. E ele ainda traz uma maneira simples de realizar a migração, que é justamente a evolução do esquema do banco de dados. O Room é composto de três principais componentes. Inicialmente, nós temos a classe do banco de dados, que ela serve de referência ao banco de dados e ela serve de ponto principal de acesso aos dados. Nós temos as entidades, que representam nossas
nosso modelo do domínio. Então, elas representam as tabelas no banco de dados. Normalmente é isso que acontece. Eu tenho a entidade de domínio, ela é representada como tabela no banco. Então, é aí que eu tenho as entidades. E eu tenho os DAOs, que é o padrão de projeto, Data Access Object. E essas classes, elas provêm métodos para a gente realizar as mais diversas consultas. Queries normais, queries de inserção, de update ou atualização e de remoção. Essas classes são organizadas da seguinte forma no Android. Então, nós temos a classe do banco de dados, que ela provê as instâncias do DAO. Então, a partir dessa classe, eu vou recuperar todos os DAOs que eu preciso. Como os DAOs têm os métodos de consulta, é com ele que eu vou retirar as informações do banco de dados ou recuperar as entidades que estão armazenadas no banco de dados. E também é a partir do DAO que eu vou salvar ou persistir ou mesmo atualizar entidades já existentes no banco de dados. E as entidades elas podem ser usadas tanto no DAO para realizar as operações, como no resto da aplicação, como por exemplo, para serem visualizadas na UI. Então aqui a gente vai ver como é que a gente escreve uma entidade, né, usando o room. Então, inicialmente, a gente anota essa entidade como entity, que é a palavra correspondente em inglês. Normalmente a gente utiliza um data class, que é uma classe do Kotlin, que já provê todos os get, set, equals e uma série de métodos, como a gente viu lá atrás quando eu falei de data class e Kotlin, etc. Então, eu defino a chave primária, ou a primary key, com essa anotação, pode ser mesmo no construtor, ele é um inteiro. E aqui eu posso definir duas colunas usando essa a notação colon info, e esse atributo name é justamente para você dizer com que nome essa coluna, qual o nome da coluna lá na tabela, porque ele vai fazer um mapeamento justamente da tabela para o objeto. Então, dessa forma, ao recuperar um objeto user do banco de dados, você já vai receber uma instância dessa classe. Para fazer isso, a gente vai, como eu falei anteriormente, a gente precisa dos DAOs. A gente vai ver como é que a gente define um DAO agora. Então, o DAO ele é uma interface aqui, ela não é uma classe. Você vai anotar ele como DAO, e o padrão de nomenclatura não faz tanta diferença, mas é o padrão, nome da entidade, seguido de DAO, só o D maiúsculo. E agora a gente vai ver como a gente escreve os métodos aqui de consulta. Então, se você quiser fazer uma consulta simples, um select, você anota o método com query, select asterisco from, e é o nome da tabela, por exemplo. Aqui eu vou recuperar todos os usuários cadastrados. Veja que você não tem nenhuma implementação, afinal eu estou numa interface. Ah, professor, se eu quiser passar um parâmetro, como é que eu faço? Aí você adiciona parâmetro na função, load all by IDs, tem um parâmetro que é um inteiro, e você referencia ele lá na consulta que você escreve dentro da anotação query. Pode ver aqui que eu tenho o ID em dois pontos, user IDs, que é justamente o nome do parâmetro que minha função recebe. Aqui o banco vai utilizar esse dado para recuperar os ID, quem tiver nesse ID. Se eu quiser fazer consultas mais complexas, com mais de um parâmetro, segue a mesma lógica, e você pode adicionar as outras partes da consulta. Por exemplo, aqui tem um limit one para retornar apenas um, tanto que ele retorna um usuário ao invés de uma lista. Então, comparado like, então, normal, você pode usar todas as funcionalidades do SQL. Então, aqui a gente viu várias maneiras de fazer consultas. E se eu quiser inserir, nesse caso aqui, como eu estou usando varargs, eu posso receber mais de um usuário e o DAO vai inserir todos eles para mim. Simples assim, não preciso nem dizer como é o insert. E o delete é similar. Aqui eu estou passando só um usuário. Então é bem simples, nenhum código, você apenas faz as anotações e escreve as consultas. Essas consultas vão ser verificadas em tempo de compilação. Então a gente tem a entidade, a gente tem o DAO, está faltando uma classe muito importante, que é a classe do banco de dados. E aí vamos ver como é que a gente faz isso. Então a classe do banco de dados ela tem que satisfazer algumas condições. Então a primeira, ela tem que ser anotada como database,
E aqui ele tem que incluir um vetor com todas as entidades. Como vocês podem ver aqui no código, esse vetor se chama entities na notação database. E no caso do nosso exemplo, ele só tem uma entidade que é o usuário. Então você passa user dois pontos class. E esse version é a versão do banco de dados que a gente pode usar para evoluir mais à frente, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Além disso, ela tem que ser uma classe abstrata, ou seja, de novo, não tem código, muito código envolvido aqui, e ela tem que herdar de room database. Certo? E para cada DAO que eu tenho na minha aplicação, que no meu caso aqui só tem um DAO, que é o user DAO, você tem que definir um método abstrato que possui como retorno esse DAO e que não recebe nenhum parâmetro. Simples assim. E você pode dar assim, mas professor, como é que pode? Até agora eu só vi classe abstrata, interface, a minha entidade também é bem simples, como é que isso funciona? Então, vamos ver aqui o próximo passo. Então, a questão aqui é que o Room vai gerar todo esse código repetitivo, que imagina que isso tudo é muito parecido de aplicativo para aplicativo. Eu criar DOs, eu criar entidades, criar consultas simples. Então, o Room é capaz de gerar tudo isso para a gente. Como é que ele faz isso? Através desse Database Builder, onde você passa o contexto da aplicação, você diz qual é essa sua classe que representa o banco de dados, que é o app database, nesse caso, 2.2.class.java. Lembre-se que ele tem que herdar e obviamente, esse é o contrato que permite que ele consegue gerar esse código. Essa string é o nome que você quer que ele salve o banco de dados lá internamente e dá um build. Pronto. A partir daí, você tem acesso ao seu banco de dados e você pode usar aquela função, aquele método abstrato para recuperar um DAO. Vai ser uma implementação daquele DAO que você definiu numa interface, então ele vai ter todos aqueles métodos de consulta realmente implementados e a partir daí você está livre para usar o seu DAO onde você quiser. Claro que tem detalhes de não usar na main thread, outras coisas mais, que a gente vai ver na prática. Mas essa é a ideia. Uma vez que você definiu todas essas classes, criou o banco de dados, você está livre para utilizar normalmente. Então, como eu acabei de falar, o Android ele não permite o acesso ao banco de dados na main thread, ou seja, mesmo que você utilize o Room, se você tentar acessar o banco de dados diretamente na main thread, isso vai resultar num erro. Então, lembra que naquela aula de coroutines, é importante saber que o Android não permite o acesso ao banco de dados na main thread. Então, mesmo que você utilize o Room, ele vai gerar uma exceção e vai quebrar o aplicativo. Então, uma solução é você usar, por exemplo, coroutines. E felizmente o Room ele fornece integrações com diferentes frameworks que vão nos ajudar nesse sentido, de não executar o banco na main thread. Então, aqui alguns frameworks ou funcionalidades do Kotlin. Nós temos o RxJava, que já foi bastante utilizado e ainda é bastante utilizado, o Guava e a própria biblioteca Jetpack. Então, consultas de one-shot write, puramente com o Kotlin, a gente pode utilizar suspend functions, ou seja, as coroutinas que a gente viu recentemente. Se você for usar RxJava, você precisa usar o single, o mabel, completable. Com Guava, você consegue utilizar listenable feature. Com o Jetpack não tem nada nesse sentido. Então, com isso, eu consigo fazer consultas de one-shot write sem executá-las na main thread. Consultas de one-shot read, que é aquelas que você lê somente uma vez e traz o resultado. De novo, em Kotlin eu consigo fazer fora da main thread utilizando coroutinas com suspend functions. No Java, single e maybe. E no Guava, de novo, listenable feature. E nada no Jetpack Lifecycle. Já em Observable Read, que é outro tipo de consulta que a gente vai ver mais à frente, eu não consigo fazer puramente com coroutinas em Kotlin, mas eu tenho o Flow.
Em RxJava, eu preciso de usar um Flowable, ou um Publish, ou um Observable. No Guava, eu não tenho como realizar isso. E no Jetpack, mais ou menos, você pode usar o Live Data para isso. Porém, não é o mais aconselhado. Vamos explorar um pouco mais o que são essas consultas. Então, você vê que, antes disso, que com Kotlin, puramente Kotlin, sem framework nenhum, eu tenho total suporte do Room. E é isso que a gente vai usar na prática. Mas vamos ver agora as consultas para a gente entender melhor o que são elas. Então, one-shot queries são operações que são executadas uma única vez. É claro que você pode chamar ela várias vezes, mas ela vai lá uma única vez no banco e recupera o dado naquele exato momento da execução. É o que a gente costuma fazer mais normalmente, fazer um select, um insert, etc. Então, aqui é como a gente faria um DAO que não seria executado na main thread, utilizando coroutinas. Qual foi a diferença? A grande diferença desse DAO para o outro, apenas as suspend functions. Com isso, você garante que esses métodos não vão ser executados na main thread, porque em tempo de compilação isso é assegurado, então você vai chamar isso dentro de uma corotina e só com isso você já tem a garantia que você não vai crashar a sua aplicação, ela não vai quebrar devido a essa violação de acessar a base de dados na main thread. Então aqui eu tenho one-shot queries de escrita, que são os insert ou o próprio update, e eu tenho também de leitura, de read, por exemplo, os dois select ali. Agora, observable queries, elas são um pouco mais complexas. Por quê? Elas são operações que emitem um novo valor sempre que houver alguma mudança na tabela. Então, por exemplo, eu peguei uma lista de usuários. Se algum usuário mudar de nome, ela vai ser notificada de novo. Se algum usuário for deletado, vai notificar de novo. Se for removido, se for inserido, também. Então, isso aqui eu não consigo fazer com coroutinas. Eu tenho que fazer com o flow. Então, por exemplo, eu estou pegando um usuário pelo ID. Mesmo que eu insira um outro usuário na tabela, esse cara vai ser reemitido. Então, você vai ser notificado de novo, mesmo que ele não tenha mudado. Isso faz mais sentido, quando eu estou mostrando uma lista, né, e eu removi alguém, é ótimo, você vai receber notificação. Mas, por exemplo, se meu usuário tem vários atributos, ou seja, são várias colunas do banco, se eu alterei uma coluna que não vai ser utilizada na minha interface, ainda assim você vai receber essa notificação de mudança. Então, você pode usar esse operador distinct until changed para evitar isso. Mas o importante é saber disso, que você vai ser sempre notificado. E isso é muito interessante, por exemplo, quando estou mostrando uma lista de itens. Se por algum caso algo mudou no banco de dados, foi inserido alguma coisa, ele é automaticamente atualizado. É bem interessante. Então, isso era o principal que a gente tinha para ver do Flow, do Room. Tem mais detalhes na documentação de como você faz o mapeamento de relação 1 para 1, 1 para N para N. Mas aqui é uma introdução para a gente ver como funciona e a gente vai ver na prática mais tarde como a gente vai combinar o Room com o Flow num aplicativo.